Oi, pessoal! Mais uma quinta-feira aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre um tarô que por muito tempo eu fui crítica, falei muito mal dele, até que quando eu fui me aprofundando e fui estudando mais e fui entendendo as nuances e a importância dele na tarologia, eu fui me apaixonando e virou um dos meus tarôs favoritos, que é o tarô de Marcélia. Hoje a gente vai desmistificar e a gente vai entender por que ele é tão importante para o seu estudo de tarô, por que é importante entender pelo menos a história dele para depois se aprofundar em outros tarôs. Mas antes da gente começar, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto conteúdos diferentes dos que eu posto aqui. Então, para você ter uma experiência completa nessa jornada do tarô, nessa caminhada comigo, vai lá me seguir para a gente ficar também um pouquinho mais próximo. Então, agora, sem mais enrolação, bora para o nosso conteúdo. Quando eu falava de tarô de Marcélia, era unânime que a primeira frase que eu ia soltar é: esse tarô é muito feio. Eu não aceitava o fato desse tarô ter apenas, assim, 3 cores, no máximo 4 cores, né. Então tinha essa pouca diversidade, já achava horroroso. Aí eu olhava para os desenhos e falava: "Nossa, mas olha esses desenhos, não é legal isso, né". Quando a gente olha para um tarô de Crowley, de Thoth, quando a gente olha para um tarô de Rider-Waite, é outra vibe. Só que aquilo ali, além de ter sido uma imaturidade, também foi uma falta de argumentação para eu entender a importância dele. Até que teve um certo momento da minha jornada de tarô que eu ganhei de presente o livro O Caminho do Tarô, do Jodorowsky, que é um entusiasta do tarô de Marcélia. Ele é cineasta, ele é aquariano, ele poderia ser um bom advogado do tarô e ele faz até aniversário no mesmo dia que eu. O Jodorowsky, ele fez a seguinte argumentação no livro dele: enquanto os outros tarôs entregam de bandeja o significado da carta, como o tarô de Waite, por exemplo, que deixa muito explícito o que aquela carta significa, o tarô de Marcélia faz a gente ter que se aprofundar, faz a gente ter que se jogar naquele estudo. Não tem como a gente inventar o significado, a gente tem que ter uma conexão profunda com a carta, usar tanto a intuição quanto o estudo. Então é um tarô muito mais complexo e muito mais misterioso. E quando eu li aquilo ali, eu fiquei, nossa, mas é exatamente isso. Não é que o tarô é feio, não é que o tarô é muito simples, é que o tarô, ele realmente ele é mais misterioso. E era esse ar de mistério que ele tinha na época onde ele criou popularidade. O tarô de Marcélia, ele tem esse nome não por causa de um autor, né? A gente está acostumado assim com o tarô de Waite, que é por causa do Arthur Waite, que foi o criador do tarô, junto com a Pamela Kuhlman, né? Que foi a ilustradora. A gente tem o hábito de associar ao dono do tarô, né? Tarô de Crowley. Qualquer pessoa que venha criando normalmente coloca o nome no tarô. Eu acho que eu vou criar o tarô do Ashai. E aí a gente acaba achando que Marcélia, será que foi um autor? Mas na verdade não. O tarô de Marcélia tem esse nome porque ele ganhou popularidade lá na Provença, na França, né, em Marsella. E lá muitos artesãos trabalhavam, né, com esse tipo de criação de tarô, cada um tinha sua tática, mas ele era feito através de estilogravura. Então, um carimbo, né, de madeira que ia criando as cartas. Várias pessoas, várias famílias faziam os tarôs, né? Tinha família que era presenteada porque ia ter um casamento, então tinha um tarô especial para o casamento. Tinha pessoas que eram viciadas porque ele era um jogo, né? Por muito tempo o tarô ele não era usado como ferramenta mística. Então lá em Marselha teve essa popularidade, né? E aí, basicamente datado ali no século XV, com essa popularidade, esse tarô, sem dúvidas, ele é o tarô mais famoso do mundo, né? Eu acho que o Waite é um muito mais popular, porque tem todas as 78 cartas ilustradas, mas esses 22 arcanos ilustrados do tarô de Marcélia, eles são icônicos na história do tarô. E aí, quando a gente compreende que, poxa, hoje a gente tem gráfica que faz tarô, hoje as pessoas estão criando tarô com inteligência artificial, hoje as pessoas nem fazem pesquisas e estudos e já criam um tarô. Então, é muito mais fácil hoje. Agora, imagina que simbólico que era, naquela época, século XV, as pessoas criando os próprios tarôs através de um carimbão, assim, e popularizando. Vale lembrar também, né, que antes desse período, o tarô ele não era utilizado como uma ferramenta mística, né? Quem foi trazendo para o oculto foi o Eliphas Levi, que associou a cabala ao tarô. A gente teve também o Eteila, né, que era um ocultista que também utilizava o tarô. Tem o grande tarô de Eteila, lindíssimo.
Ele também utilizava o tarô como ferramenta mística, mas até então o tarô era um jogo lúdico, era um joguinho de cartas, era tipo você jogar canastra, e aquilo ali foi ficando obscuro porque as pessoas apostavam, isso gerava briga. Gente, se já dá briga jogando Uno, imagina se a gente vai pegar um baralho, né? Normalmente tem um atrito, tem a competição, tem as apostas, então ele se tornou um jogo proibido, mas ele não era uma ferramenta mística. Então, quando você ficar aí achando que para tirar tarô precisa ter dom, a gente já corta as asinhas, porque ele se tornou uma ferramenta mística. Antes disso era só um joguinho. Então você não precisa ter um dom, você não precisa ser médium, você pode jogar tarô só estudando. O importante é estudar, não vamos nunca negligenciar o estudo. Então, gente, o tarô de Marselha, ele é maravilhoso, porque ele tem um contexto histórico, e naquela época, com a simplicidade, né, foi criado um tarô que ele gerou outros tarôs, né? Ele é o pai dos tarôs. Então, se hoje a gente tem essa facilidade para criar tarôs, é porque lá atrás tinha o pessoal carimbando cartinhas para criar essas obras de artes que a gente tem na mão. Atualmente, a gente tem no Brasil algumas releituras, né? Essa aqui é do Ney Naif. Então, eu particularmente adoro esse tarô de Marselha, porque as cartas dele são enormes. E comparado a outras cartas de tarô, é um deck muito maior. Mas a gente tem a releitura do Jodorowsky, né? Que é o autor do Caminhos do Tarô. Eu até tenho esse livro aqui, gente, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó. É crucial para quem está querendo ler, quem gosta de ler realmente, né? Pode comprar esse aqui, que ele é sensacional. E tem outras versões, né? Tem versões mais antigas, tem sites bem legais que mostram as diferenças de como era mais simples, os tarôs bem velhinhos, né? No Museu de Cartas, que tem lá na França também, você consegue ter acesso a alguns tipos de tarôs que surgiram lá em Marselha. Então, assim, é muito legal esse contexto histórico. E a partir de hoje, vamos trocar esse feio por simples. Era um período onde o tarô era simples, onde não tinha essa elaboração, onde não se contratava um super ilustrador para fazer, né? A gente não tinha tanto recurso. Século XV era outra jornada. Então hoje é diferente. Hoje a gente tem recurso, hoje a gente tem acesso. Na época em que o tarô de Waite e o tarô de Crowley foram criados, né? Já era comum ter uma ferramenta bacana para criar o tarô. Então é outro rolê, né? Então vamos parar de criar essa mística em cima do tarô. Mas agora a gente vai falar das diferenças, porque é importante você entender que até os arcanos maiores, todos eles são ilustrados. Então, quando a gente pega uma carta do Tarô de Marselha e bota nos arcanos maiores, todos eles têm uma figura, né? Um arquétipo especial que vai trazer uma mensagem clara. A gente bate o olho e já sabe do que se trata. Mas, quando a gente chega ali nos arcanos menores, o enredo muda completamente. Porque aí a gente está falando de cartas que só tem os naipes, né? Então a gente vai ter ou as moedas, ou a espada, ou o bastão, ou as taças, né? Representando copas. E deu, não vai ter uma figuração. Então, para tirar as cartas de Marselha, você realmente tem que estudar o significado universal. Ele tem pequenas simbologias. Então, a gente vai ter arabescos nas cartas, a gente vai ter flores, e aí, né, são extras que estão ali, lembrando que talvez a carta floresça, ou que tem uma carta que se correlaciona, mas ela não vai ter um desenho claro explicando o que está acontecendo. Então, é um tarô bem mais misterioso, né? Por isso ele é tão místico. Eu recomendo que, se você usa o tarô de Marselha, você só tem ele, você está estudando, buscar entender o significado universal, muito mais do que o simbológico. E o simbológico você vai usar como complemento. Quando eu criei o curso de Marselha para os meus alunos, né? Eu estava nesse processo de gravar, eu optei por trazer com ênfase o que aquela carta representava no amor, no trabalho, na saúde, no plano de consciência, no significado geral. E aí eu trouxe uma perspectiva das simbologias, que eu acho que é sempre importante a gente perceber a simbologia da carta, mas sempre lembrando, olha, é um tarô bem mais simples comparado aos outros. Então, quando a gente faz esse comparativo, a gente tem essa diferença. Outro ponto legal da gente perceber nas cartas de Marselha, né, é que a numerologia, a astrologia, né, ela não era tida como algo crucial, porque Marselha vem da escola francesa. Então, eles não tinham esse cuidado, né, de perceber a astrologia e a numerologia. Quem vem usando a numerologia e a astrologia das cartas, ali a gente tem um pouco do E.T. Taylor, e a gente já tem ali a escola inglesa, né, que traz o Waite, traz o Crowley, que gostam muito da astrologia e colocam
colocam isso estampado nas cartas. A gente tem, por exemplo, aquela colcha no 8 de espadas, né? É uma colcha astrológica, a pessoa tá ali. Acho que não é nem o 8 de espadas, gente, é o 9 de espadas, perdão. A gente tem a colcha astrológica, onde a pessoa tá ali na cama, meio que, acordei de um pesadelo, e ela tá ali coberta pelas simbologias astrológicas. A gente tem o símbolo de Vênus na carta da Imperatriz. Já no tarô de Crowley fica muito explícito, né? Porque todas as cartas têm um signo, ele deixa isso exposto ali, e eu acho maravilhoso, maravilhoso como boa astróloga que sou, gosto de unificar o tarô com a astrologia. E aí as cartas de Marcélia já não se importam tanto com isso. Mas se você quer lembrar o significado das cartas, pode remeter sim à numerologia. Você pode usar pelo menos do 1 a 9, né? A numerologia, você pode usar nos arcanos maiores, mas sempre lembrando que ali o que vale mesmo é essa simbologia universal. E aí, outro fato, né? É que se você for começar a estudar agora, tenha em mãos o tarô de Waite e o tarô de Marcélia. E aí você consegue fazer um comparativo de cartas, para não ficar tão confuso, né? Para você lembrar, essa aqui tem o mesmo significado universal. Chay, quer dizer que eu posso estudar, né, um significado geral das cartas, para usar qualquer tipo de tarô? Sim. O tarô tem que lembrar sempre, né? Ele possui 78 cartas. Não tem mais, não tem menos. Ele possui 78 cartas. Nunca confundam com um baralho cigano, que daí já faz parte da cartomancia, que é totalmente diferente. Todo tarô tem 78 cartas. Se você entende o significado das 78 cartas, pelo menos de forma geral, você pode pegar qualquer tarô na mão. Pode ser um tarô de gato, pode ser um tarô de cachorro, pode ser um tarô de papagaio, não importa. Se você sabe o significado global dele, universal, você já entende meio caminho andado. A simbologia é um complemento de lembrança, assim como a numerologia, assim como a astrologia. Por isso que eu gosto desse estudo contínuo, né? Sem preguiça. Quando a gente pega simplesmente uma carta e começa a só falar, eu tô vendo uma pessoa caindo na torre, isso significa que eu tenho que desistir de algo e pronto, fica raso, né? O seu consulente, a pessoa que você vai atender, vai pensar, nossa, que genérico, né? É óbvio, eu tô vendo isso na carta. Agora, quando a gente entende toda uma contextualização, se por trás daquela carta inclui a cabala, se por trás daquela carta inclui elementos astrológicos, gente, vocês dão um significado muito mais assertivo, né? Eu posso mencionar para o meu consulente, olha, você tirou a carta da torre, agora é o momento, né, de abandonar aquilo que te aprisiona, as amarras limitantes. O seu relacionamento tem travado a sua vida, o seu trabalho tem proibido você de crescer, você está ali esperando que o seu chefe te promova, mas você sabe que isso não vai acontecer porque está demorando muito. Será que não seria o melhor momento para sair para outra jornada? Então a gente consegue, através de numerologia, de mais aspectos de uma carta, dar um parâmetro muito maior. As pessoas, quando vêm fazer a tiragem de tarô comigo, elas sempre falam, nossa, Chay, parece que tu mora na minha casa. Mas, na verdade, é o quê? É o estudo completo das cartas. Então, assim, não tenham medo, né? Não queiram aquele curso de, meu Deus, eu tenho que aprender em um mês. Eu tenho que aprender em uma semana. Não. A gente vai estudar para sempre. Eu estudo todo dia, eu leio o livro toda hora. Se vocês me perguntarem uma tonelada de coisas de tarô, eu tô sempre aqui, em movimento, estudando. Chay, já leu esse livro? Não li ainda, mas já vou ler. Eu já boto de dever de casa. Então eu tô sempre em movimento. E é assim que você tem que levar para sua jornada. E agora eu quero saber de você, polêmicas, né? O que você acha do tarô de Marcélia? Se por muito tempo você viu ele como algo negativo, e se eu conseguir fazer você mudar de ideia com esse tarô lindo, que ele é super importante para a jornada do tarólogo, né? Nunca vamos nos fechar para o estudo do tarô. Sempre que vocês ficarem com medo de uma carta, ou com receio de um deck, ou achando algo feio, avança nele, pega ele para você e começa a focar no estudo, porque a gente consegue expandir o nosso mental. E se você quer se aprofundar mais, deixo aqui a novidade que dentro do curso de tarô da Chay agora, a gente vai ter um módulo inteiro sobre o tarô de Marcélia, ensinando carta por carta, ensinando como você aplica ele na saúde, no amor, no trabalho, e ele vai vir como um bônus, porque lá dentro eu já ensino tarô de Waite e tarô de Crowley, então vai ser mais um tarô para o seu repertório. Quem já é meu aluno já vai ter acesso a isso, vai ser um mega presente de Natal que eu preparei para todo mundo. Então, muito obrigada quem assistiu até aqui, um beijo e até semana que vem.